Nós vamos com mais um convidado nosso aqui nesta tarde de domingo. O deputado federal Felipe Barros, eleito pelo PSL do Paraná, está conosco na ponta da linha. Deputado, boa tarde a você. A análise que o senhor faz a respeito das manifestações de hoje, né, sobretudo aqui em São Paulo, bastante esvaziadas. A sua análise. Boa tarde, Fernando. Boa tarde ao meu amigo Paulo Matias, a todos os nossos ouvintes. Na verdade, essas manifestações que se auto-intitulam democráticas, nada são democráticas. Primeiro, pelo modus operandi que essas torcidas organizadas têm, que é, basicamente, o mesmo modus operandi dos black blocs. É quebra-quebra, depredação de patrimônio público, depredação de patrimônio privado. Então, o modus operandi é o mesmo. E não são democráticas também pelos personagens e pelas figuras que defendem essas manifestações, como, por exemplo, deputados como Gleice Hoffmann, deputados ligados também ao PSOL, que estão defendendo essas manifestações, que sabidamente o povo brasileiro sabe, não defendem a democracia, defendem regimes ditatoriais como o regime da Venezuela, como o regime da Coreia do Norte e outros regimes. Então, essas manifestações, apesar do nome, não são nada democráticas. É o que há de pior numa democracia, pessoas saírem às ruas para provocar e para causar crimes, que são basicamente isso que essas pessoas estão fazendo. Paulo, gostaria da sua análise também, da sua intervenção. Boa tarde, deputado. Eu queria uma avaliação do senhor sobre o decreto feito hoje pelo governador do Distrito Federal ibanês, que proibiu, o livre acesso das pessoas ali à esplanada dos ministérios. Eu queria uma avaliação do senhor, se o senhor achou esse decreto antidemocrático? Além de antidemocrático, Paulo, o decreto ele é inconstitucional, ele é autoritário e ele é ditatorial. E eu explico por quê. O STF, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da legalidade ou não da marcha da maconha, definiu ali que o Estado não pode cercear o direito constitucional de expressão e de reunião e de manifestação. O Estado não pode fazer o controle sobre aquilo que pode ser objeto de uma manifestação e aquilo que não pode ser objeto de uma manifestação. O STF, nesse julgamento, disse também que eventuais crimes ou abusos que sejam cometidos no âmbito dessas manifestações devem ser investigados depois e aqueles indivíduos, após o devido processo legal, obviamente punidos. Mas não se pode penalizar e censurar uma manifestação sob o argumento de que o teor daquela manifestação seria em tese inconstitucional. Quem é o governador do Distrito Federal na ordem do dia para dizer aquilo que é ou aquilo que não é constitucional, se o próprio STF já disse que o Estado não pode censurar manifestações? É por isso que eu pedi já, inclusive, para o meu jurídico, nós estamos avaliando até entrar com um processo de abuso de autoridade do governador ibanês do Distrito Federal para que cesse imediatamente esse decreto inconstitucional, abusivo e autoritário feito por ele. Josias, o deputado Felipe Barros está à sua disposição também. Deputado, muito boa tarde, quase boa noite, mas ainda boa tarde. Boa tarde. Eu, como o senhor, também acho meio esquisito esse negócio de manifestação democrática conduzida por torcidas organizadas que têm ali um histórico de violência e de desrespeito à lei nos estádios, nos arredores dos estádios, agressões mútuas, destruição de patrimônio. Isso também me chama muita atenção. Eu lhe perguntaria se o senhor consegue enxergar também do lado pró-Bolsonaro, nessas manifestações que têm ocorrido, excessos. Se também ali há problemas, a defesa de fechamento do Congresso, a defesa de fechamento do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que também o outro lado comete excesso ou não? Com certeza, Josias, porque não é minimamente aceitável que a gente defenda, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional. Mas o que eu quero ressaltar é que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Porque, veja, nas manifestações em apoio ao presidente Bolsonaro, algumas pessoas levam lá suas faixas, defendendo o fechamento do Congresso, defendendo o fechamento do STF, que eu digo aqui, não concordo com elas. Mas parcela da imprensa repercute dizendo como se a manifestação inteira
como se todas as pessoas que ali estão defendessem aquelas pautas. Não, não defendem. Então, nós precisamos separar e dizer as coisas como elas são. As pessoas que estão indo às ruas defender o presidente Bolsonaro, eu tenho a convicção que a maioria delas não concorda com isso, assim como eu não concordo. E o que está acontecendo também é que eu vejo o nascimento de um novo, do absolutismo. Eu até fiz um post esses dias, dizendo do nascimento do absolutismo moderno, do novo absolutismo, que é o seguinte, é o Estado sou eu, do rei Luís XIV. Você criticar determinada postura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não significa que você está criticando o Congresso Nacional ou pedindo o fechamento do Congresso Nacional. Você criticar determinada decisão, determinada postura de membros do Supremo Tribunal Federal não significa um ataque à instituição STF. Então nós precisamos, de fato, viver a democracia que nós temos. As críticas têm que ser feitas. Discordo, como disse Josias, dessas manifestações pelo fechamento do STF, pelo fechamento do Congresso. Eu não quero o fechamento do STF. Eu quero que os 11 ministros respeitem a Constituição Federal. Se o senhor me permite, deputado, eu acho que o senhor está plenamente... O seu raciocínio é perfeito. O fato de você criticar o Rodrigo Maia não significa que você está criticando o Congresso Nacional. O Rodrigo Maia faz várias coisas que são merecedoras de crítica. Do mesmo modo, vários ministros do Supremo tomam decisões equivocadas ou têm comportamentos equivocados, falam fora dos autos. Quer dizer, há N procedimentos que são questionáveis e isso não significa que você está questionando ou esculhambando a instituição do Supremo Tribunal Federal. Do mesmo modo, o vosso raciocínio vale para o presidente Bolsonaro. Quando as pessoas criticam um certo procedimento do presidente, não significa que estão desmerecendo a presidência da República. Ainda na semana passada, o presidente estimulou os seus apoiadores a invadirem hospitais, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. O presidente disse certa vez, eu sou a Constituição, como se fosse o próprio absolutista a que o senhor fez referência. E, a meu juízo, falta essa oposição que o senhor fez, enfática, dizendo, eu não sou a favor de que pessoas levantem faixas ali defendendo o fechamento do Congresso e do Legislativo. O que eu lhe pergunto é se não falta da parte do presidente, que exerce uma liderança natural sobre os seus apoiadores, uma contestação mais enfática a esse tipo de manifestação. Eu tenho certeza que se o presidente Bolsonaro pede, os seus apoiadores evitarão essas faixas, mas eu não vejo da parte do presidente uma condenação explícita. Olha, isso não é possível, não levem esse tipo de faixa. Não acha que falta essa recomendação da parte do presidente? Josias, mas o presidente da República fez todos esses pedidos, inclusive numa das últimas manifestações, ele publicamente, antes de ir para essa manifestação, ele disse, não quero saber de faixa pedindo o fechamento do Congresso do STF. Teve também aquele episódio de um indivíduo que o abordou na saída do Palácio do Alvorada, e esse indivíduo defendia o fechamento do STF, ele cortou na hora o indivíduo e disse que ninguém aqui quer o fechamento do STF. Então, as manifestações do presidente da República nesse sentido são várias. Na reunião ministerial que o ministro Celso de Mello divulgou equivocadamente, no meu entender, a reunião ministerial, o presidente Bolsonaro também disse isso mais uma vez. Disse da interpretação equivocada que alguns fazem sobre o artigo 142, isso palavras do próprio presidente Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro tem reiteradamente falando sobre isso. Só que eu não vejo essas falas do presidente repercutindo na mídia. Agora, basta o presidente Bolsonaro sair às ruas que isso causa um terror geral por parcela da imprensa nacional. Então, quando eu digo que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, é justamente nesse sentido.